Eu me sinto honradíssima com a entrevista que eu tenho o prazer de realizar agora, de um herói nacional, mundial, mas que nem eu mesma me sinto apropriada para realizar essa entrevista. E eu quero saber dele, porque, dizem, ele tem essa fama de não gostar de dar entrevista, de não querer aparecer tanto assim. Por quê? Por que que, para mim, essa entrevista será concedida? Por favor, excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moro, professor do Unicuritiba. Senhor juiz, por favor, professor, por que eu? Bem, eu sou professor da casa, fui contratado aqui para dar essa aula e foi me pedido pela professora Viviane. Então, estamos aqui para isso. A professora Viviane, a minha irmã Viviane Celos, por favor, venha aqui. Ela é coordenadora do mestrado do Direito da Unicuritiba e ela solicitou essa entrevista para mim. E eu vou deixar a minha irmã começar fazendo uma pergunta para o doutor Sérgio Moro, que está aqui como professor do Unicuritiba. Por favor, Vivi. Muito obrigada, minha irmã. Obrigada, Letícia, por essa preocupação em nos propiciar essa divulgação da vinda do professor Sérgio Moro para o nosso programa de mestrado, para o Unicuritiba, que é uma das melhores instituições de ensino superior do país. Isso é comprovado pelo próprio MEC, recebeu recentemente o conceito máximo, conceito 5, em sua última avaliação, e são pouquíssimas as instituições de ensino, dentre as públicas e as particulares, que têm essa conceituação. E é exatamente por isso que nós nos sentimos muito à vontade para convidar alguém do porte do doutor Sérgio Moro, do professor Sérgio Moro, para fazer parte do nosso corpo docente. Mas o que eu gostaria muito de perguntar para o professor é algo que me provoca como coordenadora de um programa de mestrado. Ele é autor de vários livros, alguns que já estão, inclusive, esgotados. Não sei, professor, se você sabe. Eu vi um livro seu na internet, que já está esgotado, por R$ 800. Sabia disso? Olha, tem que aumentar, então, a minha taxa de direitos autorais, né? Porque eu não sabia. Eu publiquei esses livros já faz algum tempo, são livros de temas jurídicos e, infelizmente, pelas atividades da magistratura, não tive muito tempo para revê-los, possibilitando que fossem reeditados. Mas, sinceramente, não sabia que tinha essa procura tão grande. É bom saber, tem que realmente reeditar e, quem sabe, agora com o tempo, se consiga fazer isso. E para nós vai ser muito importante, uma grande honra, né? Como sendo o nosso professor do programa de mestrado, né? A gente poder auxiliá-lo nessa nova fase, que é incentivando, naturalmente, e divulgando a sua obra, que é uma obra muito densa, mas que, como já está esgotada, precisa dessa divulgação. E aqueles que conseguirem adquirir nos sebos, aí já sabem, né? Supervalorizadas. Todos os 4 livros que ele é autor estão assim, supervalorizados. Parabéns, professor, eu queria lhe agradecer imensamente. Muito obrigada e muito bem-vindo. Licença, gente. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a minha irmã e aproveito a presença dela para perguntar para o professor juiz Sérgio Moro qual a importância de um aluno de direito fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, como professor do mestrado. Qual é a importância? Bem, hoje nós estamos num mundo cada vez mais competitivo em vários aspectos, inclusive profissionalmente. Então, para muitos hoje, a graduação não é suficiente para se ter uma boa colocação no mercado. O mestrado acaba sendo um passo natural para aqueles que querem aprofundar o seu conhecimento. Mas, para além dessa parte profissional, comercial, de inserção no mercado, tem o próprio crescimento do conhecimento jurídico, isso propicia também um crescimento pessoal muito grande. É uma oportunidade realmente que aquele que é interessado profundamente no direito tem
de ter melhores reflexões sobre o tema, de se dedicar aos estudos, de partir para leituras mais especializadas, coisas que, às vezes, na graduação, pela quantidade de matérias, pelas quantidades de obrigações e compromissos, não se consegue fazer a contento. Certo. Aproveitando, então, esse momento, excelentíssimo reitor Arnaldo Rebelo, para, por favor, para a mídia, publicamente agora, dar as boas-vindas ao novo membro da sua casa. Nunca é demais ressaltar a honra e o orgulho do Unicuritiba em tê-lo novamente em atividade no nosso corpo docente, professor Muro. O senhor retorna, chega num momento de maturidade da nossa instituição. A professora Viviane, agora há pouco, ressaltou a extraordinária avaliação que tivemos institucionalmente no nosso recredenciamento como centro universitário junto ao MEC, com um conceito máximo obtido a questão de 30 dias atrás. Também o programa de mestrado atinge uma maturidade e estamos iniciando um processo, inclusive, de credenciamento do programa como doutorado em Direito. Eu lhe perguntaria, o senhor que alia tão bem as suas atividades acadêmicas como docente, como pesquisador, como autor, e também suas atribuições como juiz, como é que o senhor vê esse momento do programa de mestrado, as perspectivas que possamos ter, e como é que o senhor também sente a necessidade de nós aliarmos cada vez mais a academia com as necessidades da sociedade, para que a gente tenha sempre profissionais mais fortemente preparados e capacitados para nos auxiliar, em especial num momento tão difícil que vive a nação brasileira. Eu seguro para o senhor. Não, acho que pode deixar. Você fica à vontade? Sim, Muito tranquilo. obrigada. Primeiro, eu queria agradecer aqui por ter feito o convite para eu ingressar nessa casa. Eu já conhecia, realmente, eu dei aula aqui na Unicuritiba, nem era ainda nesse local, mas no local anterior, isso nos anos de 97 e 98. E já naquela oportunidade, era uma instituição conhecida, renomada, grandes profissionais, muita seriedade. Eu passei 2 anos, os 2 últimos anos, infelizmente, afastado da atividade acadêmica por conta do comprometimento do trabalho da magistratura. Mas eu sempre tive esse pendão também acadêmico, docente, e o desejo de retornar. Quando surgiu essa possibilidade, eu acabei fazendo essa opção de mudar de casa. Eu estava na Universidade Federal, que é uma grande instituição também, mas entendia que haveria uma proposta de realizar um trabalho diferente, sério, então fico muito feliz, agradeço por ter tido essa oportunidade de poder voltar a dar aula aqui na Unicuritiba. A questão da pós-graduação, a sua inserção na sociedade, na comunidade, essa é uma pergunta muito pertinente, porque muitas vezes se tem um pouco a impressão que as universidades e faculdades no Brasil, elas acabam se tornando instituições autorreferentes, né, centradas nelas mesmas, sem muita comunicação com a sociedade e uma produtividade também que acaba não sendo tão importante para a sociedade. Claro que isso é uma generalização equivocada, mas certamente nós temos que estar preocupados em produzir conhecimentos científicos que tenham uma importância, que tenham uma relevância para a comunidade de onde nós nos inserimos. Até por esse motivo, pelo menos num primeiro momento, e talvez também continuamente, a minha ideia na pós-graduação e mesmo na graduação é focar sobre o estudo da corrupção. Existem questões jurídicas muito relevantes que ainda são pouco debatidas. Existem abordagens não só jurídicas da corrupção, mas também do ponto de vista econômico e do ponto de vista da ciência política que são relevantes. E esse é um tema do momento, né? Um tema do momento não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Existem casos relevantes de corrupção sendo discutidos. Então, é importante que o docente tenha também essa preocupação em se inserir na comunidade e tratar de questões que sejam relevantes
do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático. Eu agora parabenizo ao reitor pela contratação. Parabéns, reitor. Nós nos sentimos muito orgulhosos, muito felizes com a presença do professor Muro em nossas atividades acadêmicas aqui no Unicuritiba. Como pesquisador, como magistrado brilhante que é, com certeza ele vai ajudar a dar mais brilho ainda ao Unicuritiba. Nós agradecemos e damos boas-vindas, professor. Muito obrigada, reitor, parabéns. E é isso e muito mais que você pode esperar do Unicuritiba. Parabéns, professor, por estar aqui. Muito obrigada, enriquece muito esse time. E agora, eu te convido, por favor, para sentar um minutinho aqui comigo. Alguns amigos meus me fizeram algumas perguntas para dirigir ao senhor. Tem aqui uma do desembargador Dr. Arno Quinoer. Ele pergunta, ele é daqui de Curitiba mesmo, o senhor considera a amplitude das funções institucionais inaugurada pela Constituição atual ao Ministério Público como fator positivo e, assim, consentâneo ao amadurecimento democrático no sentido de maior efetividade ao combate à corrupção? Por favor. Bem, o Ministério Público, ele, com a Constituição de 88, ele ganhou uma independência maior do que ele tinha anteriormente e ele vem exercendo essa independência cada vez mais decisivamente desde então. Então, a se ver todos esses processos mais recentes anticorrupção, em que, por exemplo, elevadas autoridades políticas vêm sendo responsabilizadas, em parte por conta dessa atuação independente do Ministério Público. Existe também uma corrida, vamos dizer assim, às cortes de justiça do cidadão comum, ele pretendendo serviços públicos que muitas vezes não são oferecidas na quantidade e qualidade pretendidas. Isso tem levado também a uma certa judicialização da administração pública, o que tem alguns lados positivos, alguns lados também negativos. E o Ministério Público tem sempre participado também disso, não só muitas vezes como fiscal da lei, mas também ele mesmo como promotor dessas ações. Como eu disse, acho que tem um lado positivo disso. De certa maneira, o Ministério Público tem se mostrado independente. Tem que se evitar, porém, muitas vezes, levar à justiça questões que seriam melhor tratadas diretamente na administração pública. Bem, foram várias perguntas, eu não vou poder fazer todas. Então, eu escolhi aqui a do meu amigo, o cartunista do Espírito Santo, Gilberto Zappa, que é muito fã do juiz Sérgio Moro, e ele fala assim: como se deu o processo de amadurecimento contra as suas ansiedades? Como o senhor consegue ter tanto autocontrole em frente a uma situação tão difícil, como julgamentos assim? Ele diz assim que o senhor tem um controle emocional, que ele gostaria de saber se existe uma técnica para tanto controle emocional. Será que o senhor se importa em responder essas perguntas? Olha, eu sou professor há vários anos e acho que a tensão em sala de aula propiciou que a gente tenha um controle emocional. Brincadeira, né? Quem mais aprende na relação professor-aluno, sem dúvida alguma, é o professor. Eu só posso finalizar agradecendo muitíssimo essa oportunidade, dando os parabéns por ser esse herói nacional e mundial. Muito obrigada por tudo que o senhor tem feito pelo nosso país. E só mais uma pergunta: o senhor realmente acredita que o Brasil tem solução? E se sim, qual seria esse prazo, esse período? Bem, na verdade, só para esclarecer também, esse todo é um trabalho institucional, então existem eventuais méritos individuais, mas são de muitas pessoas, Ministério Público, polícia, juízes de várias instâncias, e da própria população brasileira demandante de um governo mais íntegro. E a questão, a resposta à sua segunda questão é mais ou menos óbvia. Nós somos uma democracia, tudo pode ser alterado, tudo pode ser melhorado.
nós não devemos perder a nossa fé na democracia por eventuais dificuldades ocasionais. Esse problema da corrupção e da integridade, ou da falta de integridade, muitas vezes, do governo é algo remediável. Afinal de contas, a corrupção nunca é uma doença, um destino manifesto, é um produto de fraqueza institucional que se resolve fortalecendo as instituições. Muito obrigada, doutor. Deixa eu te dar um abraço, por favor. E o cinegrafista vai acompanhar isso e dizer para os meus amigos, infelizmente, eu não pude fazer as perguntas da enquete. São muitas perguntas, mas eu deixo aqui o meu agradecimento a todos que participaram e meu abraço ao doutor. Pelo Brasil, eu agora faço esse abraço. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.